Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, aqui nós estamos para mais uma lição de Atos dos Apóstolos. Chegamos à nossa lição de número 13, a nossa última lição deste trimestre. E o nosso tema para esta aula, as perseguições aos cristãos nos dias atuais. Esse vai ser então o nosso assunto aqui desta aula. O nosso texto áureo está em Êxodo 3, verso 7. E diz o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores ou exatores, porque conheci as suas dores. Nós temos aqui 3 objetivos na nossa aula para serem alcançados. O primeiro deles é compreender por que os cristãos são perseguidos. Segundo, ter a visão de que o fenômeno da perseguição ainda afeta a igreja nos dias atuais. E por fim, aprender como enfrentar as adversidades na vida diante das perseguições. Nós vamos fazer aqui a nossa introdução da nossa aula, ok? Vamos para a tela. Na aula de hoje estudaremos os motivos que levam os cristãos a serem perseguidos. Em seguida veremos um panorama sobre as perseguições aos cristãos ao redor do mundo. Por fim, aprenderemos como devemos nos portar diante das sutis perseguições das quais os adolescentes cristãos são vítimas. Lógico, nós estamos numa aula para a classe dos adolescentes, então, evidentemente, o destaque para nós a respeito aí do enfrentamento e como enfrentar aí as adversidades diz principalmente respeito aos nossos adolescentes. O nosso primeiro tópico: por que os cristãos eles são perseguidos? Essa pergunta ela é muito interessante, porque a partir do momento que nós entendemos como isso ocorre, então há uma facilidade maior aqui para a gente estar então preparado para enfrentar tais dificuldades. Nós temos na lição alguns destaques, e o primeiro deles está na época do Êxodo. É um livro de Êxodo, capítulo 1, verso 8 até o verso 14, aquela época em que o povo de Israel, eles estavam escravizados no Egito, e Deus mandou até lá Moisés para libertar o povo da sua escravidão. No entanto, quando o povo ouve a mensagem, no primeiro momento havia uma grande alegria no coração do povo. No entanto, depois Faraó vai perseguir demais o povo, porque dizia que o povo estava ocioso, dando ouvido às pregações de Moisés, que Moisés queria levá-los para adorar um Deus que Faraó não conhecia. E daí então inicia-se uma grande perseguição sobre o povo de Israel, que um pouquinho atrás estavam alegres pelas boas novas de libertação. Agora eles estão frustrados, desanimados e incrédulos quanto à libertação, se ela ocorreria mesmo ou não, por conta das perseguições que sobrevieram a eles a partir do momento então que Faraó soube desta ideia que Moisés tinha transmitido para eles, que eles deveriam sair dali para adorar a Deus a caminho de 3 dias no deserto. Mas devemos destacar também que estas perseguições, que é também resposta para a pergunta do nosso primeiro tópico, na realidade, ela se dá por causa da perseguição espiritual que existe sobre a igreja. Ela reflete no mundo político, mas por detrás do monarca, por detrás da política, estava uma guerra estabelecida, e esta guerra ela é espiritual. E por que isso?
porque Deus havia feito uma promessa grandiosa a Abrão, de que a sua descendência ela seria escravizada e peregrina em terra estrangeira, mas no final, passado algum tempo, 400 anos, no caso lá de Gênesis, capítulo 14, capítulo 15, o Senhor Deus prometeu libertar o povo da escravidão. Então, o próprio diabo, enxergando isso, porque essa promessa feita a Abraão, ela vai muito além do que a sua descendência carnal. Ela visava também a sua descendência espiritual, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, para que aquele povo, eles não tivessem aquela libertação, e aí então a promessa de Deus não se cumprisse, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, então o reino das trevas estaria ganhando. E esta é uma das razões pelas quais nós cristãos somos perseguidos na face dessa terra. E a nossa lição destaca então a época de Moisés. Os irmãos, os professores, lendo a lição na preparação para a sua aula no domingo, vai perceber que temos o exemplo também de Jesus, que quando ainda recém-nascido, Herodes, aí no caso, na época de Jesus, já Herodes, também mandou matar os meninos de 2 anos para baixo. Por quê? Porque ouvira falar pela boca dos magos que naquela região havia nascido o rei dos judeus. Então ele ficou preocupado. Que rei era esse? Mais uma vez nós vemos a preocupação política. No entanto, devemos enxergar o que está por detrás no mundo espiritual, porque este rei dos judeus era a promessa do Senhor para a verdadeira libertação do seu povo do reino das trevas espirituais. Assim, na ocasião, Herodes intentou matar Jesus, perseguindo essas crianças de 2 anos para baixo, para ver então se alcançava esse seu objetivo. No entanto, o Senhor deu livramento. Lógico, a palavra de Deus sempre vai prevalecer. Nós, seguindo a história, já estudamos em Atos Apóstolos que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ela foi muito perseguida. Os irmãos foram mortos a fio de espada. Nós temos Hebreus capítulo 11, que é também um dos exemplos aqui da lição, em que irmãos, tanto antes de Jesus, no Primeiro Testamento, quanto após o Senhor Jesus, eles foram então mortos. Todo esse mundo espiritual, ele faz com que aconteça uma guerra contra nós, porque afinal nós somos de Deus, nós somos da luz, e este mundo está mergulhado então nas trevas, e daí sempre existindo essa peleja, essa guerra entre a luz e as trevas. O nosso segundo tópico, nós temos a perseguição no mundo hoje. Pregar o evangelho é proibido? Ora, nós vamos ler na lição, eu vou até passar um pouquinho aqui para vocês. Nós lemos aqui nossa lição: no mundo a perseguição aos cristãos se apresenta de diversas maneiras. Em Hebreus capítulo 11 nós temos a descrição de inúmeras situações enfrentadas pelo povo eleito de Deus em sua caminhada nesta terra. Homens e mulheres que venceram reinos e praticaram então a justiça. Foram mortos a fio de espada, foram jogados a leões, na fornalha, tiveram o seu corpo dilacerado, enfim, perderam a cabeça literalmente, como no caso de Tiago, que Herodes mandou cortar a sua cabeça, né? Então, enfim, esses homens foram perseguidos pelo mundo afora, porque a mensagem do evangelho sempre incomodou o mundo espiritual das trevas, porque esse evangelho aqui, que significa boas notícias, é a mesma coisa, meus irmãos, que aconteceu lá no Egito, que Moisés pregava as boas novas de libertação do povo. E hoje o evangelho continua sendo pregado, e a mensagem é exatamente esta:
é uma mensagem que transforma, é uma mensagem que liberta, é uma mensagem que salva, que tira o homem das trevas e traz para a maravilhosa luz de Deus. Portanto, esta mensagem não é interessante para o mundo de trevas. E assim, todos aqueles que são portadores desta mensagem, logo são então perseguidos. Agora, olhando para o nosso texto hoje, ainda há esses tipos de perseguições em diversos países do mundo. Nessas nações, pregar o evangelho ainda é proibido. E o simples fato de se ter um exemplar da Bíblia Sagrada já é motivo da pessoa ser perseguida e até mesmo presa. Então é interessante, professor, que você colha aí algumas notícias a respeito das perseguições sobre os cristãos espalhados no mundo, principalmente a região de Oriente Médio, onde os cristãos são perseguidos e mortos em pleno século XXI, onde o evangelho é proibido, sim, a sua pregação. Os exemplares da Bíblia Sagrada são escassos, então os irmãos não têm essa mesma liberdade que nós temos aqui de ter nas mãos uma Bíblia. Eles não têm esse privilégio. Também não têm o mesmo privilégio que temos de estar num ambiente de culto, numa igreja. Assim, sempre eles estão procurando lugares escondidos para adoração ao Senhor. E aqui na nossa revista da Escola Bíblica Dominical, nós temos aqui, não possui a liberdade de participar de um culto na igreja, por isso se reúnem em igrejas clandestinas e, devido à proibição de se ter um exemplar completo da Bíblia, utilizam porções das Escrituras e aproveitam todas as oportunidades para memorizar trechos da palavra de Deus e guardá-los em seus corações. Aqui também na nossa sala de aula, vamos dar um destaque para que os adolescentes hoje venham valorizar cada vez mais a oportunidade que se tem de adorar a Deus no país onde nós estamos. Nós temos perseguições? Sim. Daqui a pouquinho nós vamos ver no nosso terceiro tópico que nós temos também perseguições, mas nada perto do que esses irmãos passam em países onde o evangelho tem aí a proibição de ser anunciado, de ser pregado, tá bom? E nós aqui no ambiente não precisamos de igrejas clandestinas, não, nós temos até locais bem acomodados para a adoração ao Senhor. Portanto, vamos aproveitar esta oportunidade tanto de culto quanto também de reuniões, de ensinos como nós temos tido. É um privilégio muito grande. Os nossos adolescentes precisam estar conscientes desta tamanha bênção que o Senhor tem nos dado. E assim nós vamos valorizar a adoração ao Senhor nosso Deus. Vamos fazer a leitura do nosso terceiro tópico. O desafio do adolescente cristão em face das sutis perseguições. E aqui nós vamos falar com os adolescentes mais propriamente, né? No tópico anterior estudamos que muitos dos nossos irmãos ao redor do mundo, inclusive crianças e adolescentes, não possuem a liberdade de professar a sua fé em Cristo como nós possuímos. No entanto, a estratégia do maligno para impedir o avanço do evangelho se apresenta de maneira diferente em cada país. Então, como já destacado, em alguns países as perseguições se manifestam através das guerras, literalmente falando, e os irmãos são mortos realmente, igrejas inteiras são dizimadas nesses países. Já na nossa sociedade, ocorre perseguição aos cristãos, às vezes de maneira velada. Eu vou colocar agora na tela para vocês e quero dar alguns destaques desses termos aqui. Então, a maneira velada como essas perseguições se manifestam, em outras ocasiões até abertamente. Aqui, muitas pessoas são preteridas no trabalho, de oportunidades, pelo simples fato de serem cristãs.
Que absurdo, né? Mas infelizmente isso é uma realidade. Os adolescentes cristãos também enfrentam perseguições e a mais comum é de as pessoas que não querem sua amizade pelo fato de serem cristãos. Na escola também sofremos perseguições quando o conteúdo ensinado confronta com a fé cristã, a exemplo aí da teoria da evolução, do ensino sobre a homossexualidade, da falsa Páscoa, das festas juninas profanas, além das crendices populares, mitos, lendas, folclore, Halloween, dentre tantas outras que nós temos aí, que faz com que os nossos adolescentes na escola eles sejam perseguidos. Sem contar, meus irmãos, aquelas brincadeirinhas sem graça com os adolescentes, né? De chamar de santa, tá? De uma forma pejorativa, de crentinha, enfim, né? Irmã. Às vezes essas brincadeiras, elas também causam aí um desconforto muito grande na vida dos adolescentes que estão na escola. Mas a lição é importante para que você, professor, principalmente nesse tópico aqui, que principalmente está se voltando para os adolescentes, destaque isso. Porque, assim como na época de Jesus, na época dos apóstolos, esses homens foram perseguidos da maneira que as perseguições se manifestavam contra eles, mas venceram em nome do Senhor Jesus, ora, os adolescentes hoje também, fiquem tranquilos, não podem recuar na fé, tem que avançar, tem que continuar defendendo a sua fé diante dessas perseguições que nós estamos destacando aqui. A perseguição ao adolescente se dá pelo fato dele não professar nem defender as mesmas ideias e padrões de comportamento que o mundo considera aí corretos e normais. Os nossos adolescentes têm ensino cristão, não é verdade? Enquanto que esse mundo aí, no meio das trevas, dominado pelo pecado, quer então fazer com que os nossos adolescentes e jovens vivam como eles estão vivendo. Ora, irmãos, viver nesse mundo é realmente nadar contra as correntezas, né? É verdade. É uma luta muito grande. No entanto, nós temos que permanecer firme com o Senhor. Apesar das pressões dos grupos sociais, e principalmente dos amigos, precisamos entender que o mais importante é obedecer a Cristo do que então os homens. Esse foi um posicionamento dos apóstolos naquela ocasião em que eles foram proibidos de pregar, de ensinar no nome de Jesus. E eles falaram para as autoridades religiosas da época: ora, analisem vocês, pesem na balança, o que nos convém fazer? Obedecer a homens ou obedecer a Deus? Então, nós devemos obediência nessa terra a autoridades constituídas, sim, mas desde que não seja para ofender, macular a nossa fé, naquilo que nós cremos, no que nós acreditamos, daquilo que nós temos recebido da parte de Deus. Agora, uma vez que confronta a palavra do Senhor nosso Deus, logo nós vamos optar por obedecer a Deus, não aos homens. No mundo, sempre teremos aflições, mas confiando em Jesus nós venceremos assim como ele venceu. Eu quero fazer essa leitura com vocês de João capítulo 16, verso 33. O texto nos diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Alguns destaques do versículo. Primeiro, onde nós vamos encontrar paz? Às vezes nos cedendo às pressões
dessa sociedade, a fim de não sermos perseguidos. Então nós vamos macular a nossa fé e cedermos às pressões desse mundo para assim então ter ausência de guerra. Essa não é a verdadeira paz. Ter ausência de perseguição não é a verdadeira paz. A verdadeira paz é aquela que está dentro de nós, tá bom? Não é ausência de guerra. Paz na Bíblia é segurança e confiança no Deus Todo-Poderoso em quem nós servimos, em quem nós confiamos. Então Jesus disse: vocês terão paz nele, em mim, disse ele, ó, em mim tenhais paz. Então eu vou repetir a leitura: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Então não adianta ceder às pressões do mundo. Quanto mais se cede a uma pressão, depois aparecerão outras e mais outras, de modo que aqui nessa terra sempre nós seremos perseguidos. Mas olha que palavra maravilhosa do nosso Senhor para nós: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, Jesus venceu para quê? Jesus venceu para que nós também viéssemos a vencer. Ele derrama sobre nós a graça e o seu poder. Não vamos vencer por nós mesmos, vamos vencer em um nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, tenhamos fé nas suas promessas, ok? Vamos à nossa conclusão? Diante das perseguições, o conselho de Deus para nós é: resista firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo. Em breve, depois de padecermos um pouco e sermos aperfeiçoados por Deus, seremos chamados por Cristo Jesus para a sua eterna glória. Maravilha! Chegamos aqui então à nossa conclusão, ao final da nossa aula. Eu vou colocar aqui o início, o tema, o título da nossa lição para nós. Está aqui, meus irmãos. Nós chegamos então ao final do nosso trimestre, nossa última aula, lição de número 13, as perseguições aos cristãos nos dias atuais. Assim como aconteceu no passado, acontece hoje, e enquanto a igreja estiver na face dessa terra, também vai ter perseguição. Eu quero encerrar com o último versículo juntamente com vocês. Apocalipse, capítulo 12. Versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Como eu disse, enquanto a igreja estiver sobre a terra, existirão as perseguições. E a graça do Senhor também vai estar presente, não vai faltar. Então vamos continuar. Todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, estes sempre serão perseguidos, maltratados. Mas tenhamos fé. Aquele que nos prometeu, ele vai voltar. Mais um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá e não tardará. Tenhamos fé, sempre olhando para Jesus, tá bom? Que ele é o autor e o consumador dessa fé. E aí, em esperança, nós seremos salvos. O Senhor Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então que nós tenhamos esse ânimo, essa disposição, não obstante todas as dificuldades, perseguições, mas com o coração cheio da presença do Espírito Santo do Senhor, nós vamos vencer. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, professores, e que o Senhor lhes dê graça para a ministração dessa maravilhosa aula na sua próxima reunião. Amém.